Como cultivar suculentas com pouco sol. É sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho no vídeo de hoje, porque tem alguns amigos e amigas chegando por aqui e tem falado comigo que está meio difícil cultivar as suculentas porque tem percebido que tem menos sol, né? Que o sol já não aparece tanto. E para isso então eu separei 22 suculentas que ficam bem mais bonitas agora no período de outono e inverno, então significa que elas gostam de menos sol. Ou seja, elas ficam bonitonas aí com menos horas de sol, né? Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas e Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Então eu separei aqui 22 suculentas que estão lindonas agora no período de outono e inverno, começando com essa suculenta pendente aqui, ó, que é o colar de rubi, que eu já reparei que nesse período do ano agora, elas ficam bem mais bonitas, né? Então significa que é necessário poucas horas de sol, dá para você cultivar ela até num local que bata só claridade. Ela gosta aí daquelas primeiras horinhas de sol da manhã. Então, tendo algumas horinhas de sol, já é o suficiente para ela ficar bem lindona e bem compacta e até florescendo, como você pode ver por aqui, ó. Essa é uma das que a gente tem aqui, mas nós temos vários vasos cheios dela por aqui. E realmente fica bem lindona aí, tomando poucas horas de sol. A segunda suculenta também que gosta aí de menos horas de sol, principalmente o solzinho da manhã ali, que é o que faz bem para elas, é o Sedum morganiano, Sedum burrito. As suculentas pendentes de forma geral, normalmente elas gostam das primeiras horas de sol. Então elas não fazem questão de muitas horas de sol. Então dá para você cultivar algumas delas, mesmo se o local que você mora bate pouco sol. Como é o caso do colar de tartaruga. Esse aqui também é uma suculenta pendente. Normalmente eu planto ela mais ao meio do vaso e ela vai crescendo para depois ficar pendente. Mas ela também vai muito bem no cultivo aí, tomando só aquelas primeiras horinhas de sol da manhã mesmo. De 6 da manhã até 8 da manhã já é o suficiente. Se não tiver incidência de sol, com bastante claridade e luminosidade, ela já vai bem no cultivo. Então, se você mora em apartamento, mora num local que não bate muito sol, essa aqui também é uma boa pedida aí para você, tá bom? Já lembrando a você bem no início do vídeo aqui, que agora é um período de você diminuir um pouco a rega, então regar só quando mesmo o substrato estiver bem sequinho. A quarta suculenta que não gosta aí de muito sol também, aqui ela vai muito bem no sol da manhã, é a perle. Aqui a gente já tentou cultivar a perle de todo jeito, deixando ela tomar mais horas de sol e a gente não conseguia ter ela aqui no cultivo e ter elas bonitonas como a gente tem agora, né? Foi quando a gente entendeu que ela não gostava de muitas horas de sol, é que realmente deu certo o cultivo e hoje nós temos várias aqui espalhadas para todo lado. E dá para perceber também que é uma suculenta que não precisa de muitas horas de sol, que dá para cultivar ela com menos horas de sol, é porque durante o período de primavera e verão, que tem muito sol, ela dificilmente fica bonitona e dá uma diminuída na roseta, dá uma diminuída no tamanho dela. Quando chega esse período agora de outono e inverno, todas elas dão uma aumentada. E a gente percebe até na coloração dela que ela está mais saudável e está gostando do clima, porque ela fica mais rosada. Nos outros períodos mais quentes, elas ficam um pouco desbotadas. Mesmo as que sobrevivem, a gente vê que não é uma planta que está com a aparência muito bonita ou muito bacana. Mas quando vai chegando agora o período, todas elas vão recuperando nesse período agora que tem menos sol, né? Que a gente sabe aí que já não é aquele sol escaldante. E a grande maioria agora estão bem bonitonas mesmo no cultivo. E seguindo aqui para a quinta suculenta também, que a gente percebe que ela gosta de sol, ela vai bem durante o ano todo aqui no nosso cultivo, porém agora a gente percebe que ela fica com a aparência mais saudável, que é essa daqui, que é a Afterglow. A Afterglow, aqui no nosso cultivo, ela vai bem realmente o ano todo, mas passa períodos que a gente percebe que ela fica bem mais bonita, como agora mesmo, no outono e inverno, né? Então isso faz a gente entender aí que são realmente suculentas que podem ser cultivadas em locais que batem menos horas de sol. É lógico que todas elas precisam de sol, para 3, 4 horas de sol, mas se no local que você mora aí não bate tanto sol, com 2, 3 horas de sol batendo direto nelas, elas vão muito bem, como é o caso da Albertibines. A Albertibines também é uma echeveria, uma echeveria, ela gosta de sol, ela vai bem no sol, com mais horas de sol, mas a gente também percebe uma melhora boa nela agora nesse período de outono, onde o sol já não é tão escaldante durante o dia e à noite ainda faz um frio, né?
Então elas vão ficando bem mais compactas, bem mais bonitas, bem maiores e bem mais coloridas. Essa daqui mesmo no período de verão e de primavera, ela já estava começando a diminuir as rosetas, agora já estão todas aumentando de novo. Então a gente vê um desenvolvimento muito bom nelas, nesse período agora onde bate menos horas de sol nelas. Mas não significa que ela seja aí uma suculenta de meia sombra ou de sombra, ela é de sol, porém elas gostam de menos horas de sol e desenvolvem melhor com menos horas de sol. 3, 4 horas de sol já é o suficiente para elas ficarem bem lindonas. Deixando ela então como a de número 6 do vídeo de hoje. Seguindo para a 7ª suculenta, que também não gosta de muito sol, que você pode cultivar ela com pouco sol, é a Margaret Rippens. É uma suculenta bem pequenininha, dá uma impressão que ela é mais delicada. Ela gosta de sol, ela suporta aí 3 horas de sol numa boa, porém já reparei que ela fica bem mais bonita tomando o sol da manhã. Ao lado dela aqui tem a suculenta de número 8, que também pode ser cultivada com pouco sol, que é essa daqui, que é a Blue Heron. Blue Heron também deu uma diminuída há poucos dias atrás aí no tamanho, por causa da questão do verão, mas agora no outono ela voltou a crescer novamente, voltou a ficar bem azulona, bem bonita, e está ficando bem saudável. Então a gente percebe que realmente elas não precisam de muitas horas de sol. Com poucas horas de sol elas já desenvolvem tudo o que precisa desenvolver. O que a gente precisa tomar de cuidado agora no período de outono é aquele período onde passa alguns dias nublados. A gente tem que tomar cuidado aí com as cochonilhas, né? E a 9ª suculenta que dá para cultivar ela com menos sol também, com poucas horas de sol, é essa aqui, que é a Cupid, ou a Topsy Deb, que também é uma suculenta bem bacana para cultivar agora nesse período de outono. A coloração dela fica bem mais bonita, você olha para ela e realmente percebe que a planta está saudável e está gostando do clima, da temperatura, né? E como eu estava falando com você sobre a questão da cochonilha, é só mesmo aplicar aí uma vez por mês um defensivo, né? Um inseticida, seja ele químico ou de forma natural, orgânica, que ajuda bastante também a passar por esse período numa boa, deixando elas bem saudáveis, bonitas e coloridas. E tem algumas suculentas que entram em dormência, já tem algumas que ao contrário, é nesse período que elas resolvem brotar, reproduzir. Então tem várias suculentas aqui nesse momento de outono, nesse período mais friozinho, que tem trazido bastante muda pra gente. Isso é muito bom. Já vou seguindo então para a suculenta de número 10, que está aqui pertinho, ó, que é essa daqui, que parece até um docinho de festa, né? Que é a Chiauensis, ou Chiauensis. Essa aqui também, já reparei que no período de verão, período escaldante de muito calor, ela meio que dá uma diminuída no tamanho, como se ela quisesse fechar para proteger o miolo dela. Já agora nesse período ela já começa a se abrir um pouco mais, e eu acho que ela fica mais bonita assim, porque ela fica com a aparência bem mais saudável, bem mais colorida e a roseta um pouquinho mais aberta. Quando ela fica com a roseta fechada, dá a impressão que ela está até meia doente. A de número 11, que está aqui pertinho também, é uma suculenta que pode ser cultivada com pouco sol, que é a Pink Chips. Ela não tem que ser cultivada na sombra, é cultivada no sol, porém poucas horas de sol já é o suficiente para ela ficar bem lindona e bem bonita. Em relação à rega delas, a gente só rega mesmo quando o substrato está bem seco agora no período de mais frio, né? De outono e inverno. É uma suculenta também, a 11 horas, Beldroega, né? Tem região que conhece por nomes diferentes, mas ela também eu já entendi, já percebi que ela fica mais bonita tomando menos horas de sol. É uma suculenta que gosta de sol, mas ela fica bem mais bonita, com a coloração mais bonita e floresce mais também, tomando aí o sol da manhã. O sol ali até 11 horas no máximo, né? E a suculenta de número 13, que normalmente ela passa pelo período de primavera e verão sofrendo, fungando e não fica bonita totalmente, mas agora nesse período de outono e inverno ela dá uma recuperada e fica muito bonita. É essa daqui, que é a orelha de elefante. É uma suculenta que realmente fica bem melhor para cultivar agora nesse período, só é necessário mesmo a questão do cuidado com a rega, porque ela não aceita excesso de rega de jeito nenhum. Se regar demais, ela acaba apodrecendo o caule, porque pega fungo e acaba morrendo, né? Então é importante tomar esses cuidados agora para que elas aproveitem o melhor deste período, que tem aí um solzinho mais tranquilo durante o dia e um friozinho aí durante a noite.
Suculenta de número 14, que também pode ser cultivada com pouco sol, com menos horas de sol, é a croma. Ela vai bem sendo cultivada com mais horas de sol, mas a gente percebe aqui no nosso cultivo que nesse período agora de outono, além dela ficar com a coloração bem mais bonita, com as nuances aí entre um lilás, um rosado, um laranja, um verde, são várias cores numa planta só. Então, no período de outono e inverno, a gente vê que as rosetas delas aumentam mais e elas brotam mais também. Então, a gente entende que ela gosta deste período agora e que realmente pode ser cultivada com menos horas de sol. Então, eu estou mostrando essas suculentas de hoje, essas 22 suculentas que podem ser cultivadas com pouco sol, né? Como cuidar dessas suculentas com pouco sol, para que você, na hora que for comprar lá, caso você ainda não tenha dessas aqui, você já sabe quais são as que gostam de menos sol e que dá para você cultivar naquele local da sua casa, do seu quintal, do seu apartamento, que bate ali umas horinhas de sol da manhã, por exemplo, já é o suficiente aí para elas ficarem bem lindonas. Lembrando a você que elas não são suculentas de sombra, elas são suculentas consideradas de meia sombra ou que podem tomar o sol da manhã, como é o caso da Crassula arborescens, que também eu já percebi aqui no nosso cultivo, que nos períodos mais quentes do ano ela não desenvolve, ela meio que dá uma paralisada no crescimento, mas agora no período de outono todas elas desenvolvem. Essa daqui é uma das que a gente tem aqui, mas eu já percebo que ela vai dando uma melhorada tanto no aspecto quanto na coloração e crescimento agora no outono e inverno. Então as informações que eu estou passando, ela é de acordo com o nosso cultivo aqui, né? Porque tem região que a gente sabe que ainda está muito quente, e a gente sabe que tem região também que já está bem gelada. Então, é de acordo com cada região. Aqui onde a gente mora ainda faz calor durante o dia e frio durante a noite. Então, a gente entende que elas adoram esse período do ano, porque elas têm tudo que elas precisam, né? O calor do dia e o frio da noite. Como é o caso dessa daqui, que é a pulvinata, que também só desenvolvem bem aqui no nosso cultivo nesse período de outono e inverno. Durante o resto do ano, a gente mantém elas vivas, mas elas não ficam tão bonitas quanto agora. Tanto em questão de crescimento quanto a coloração, né? Que fica bem mais bonita agora. Crispate Beauty é a suculenta de número 17 aí, que pode ser cultivada com pouco sol, né? Com menos horas de sol. Essa também é uma suculenta que não suporta aí sol escaldante. Normalmente ela fica bem mais bonita, com aparência, um aspecto mais saudável no período onde ela toma aí umas 3, 4 horas de sol, principalmente o sol da manhã. Então muitas pessoas me perguntam como cultivar ela, como conseguir ter ela bonitona no cultivo. E as nossas aqui, elas ficam bonitas sendo cultivadas num local onde o sol bate nelas aí no máximo até 10 horas da manhã. E agora no período de outono e inverno, como é um sol já mais temperado, se bater um pouquinho mais de sol, mesmo assim elas vão muito bem, porque já é um sol mais temperado. Então elas podem ser cultivadas com pouco menos de sol, né? E é uma suculenta também bem complicadinha em relação à umidade. Ela não gosta de muita umidade e nem de muita rega. Então, se você tem ela no cultivo e tem dúvidas de cultivar, então eu digo para você manter um palito de churrasco por perto aí, para você sempre observar o substrato dela antes de regar, porque ela realmente não suporta muita umidade e muita rega. Principalmente agora no período de outono e inverno. Tem que ficar muito atento e atenta com a questão da rega. A Super Boom, vou deixar ela como a de número 18 do vídeo de hoje, que é uma suculenta que você pode cuidar dela aí, cultivar ela também num local que pega nela aí o sol da manhã, que aí ela vai ficando com essa coloração bonita, ó. Como você pode ver aqui, tá com a aparência bem saudável, bem rosada. Então eu prefiro ela assim. Normalmente tem um momento do ano aí, no caso um período, que ela fica meio acinzentada, mas eu gosto dela no período de outono e inverno porque ela fica bem mais bonita, ó. A coloração bem mais bacana. Essa é uma das que a gente tem aqui, temos outras também, mas todas elas estão bem desenvolvidas agora no outono e inverno. E você já deve ter reparado isso, que agora no período de outono, o sol ele passa meio que na lateral do céu. Então, tem lugar que batia sol antes, que agora já não está batendo. Então, é necessário ficar atento e atenta a isso aí, porque como eu falei para você, elas gostam de poucas horas de sol, mas precisam de sol. Como é o caso da Calha Argentea, que também é uma suculenta que gosta do sol da manhã, fica mais bonita cultivada ao sol da manhã.
Então ela mostra pra gente que ela também é uma suculenta que pode ser cultivada com poucas horas de sol, né? É necessário o sol, mas não precisa ter aquele exagero aí de 7, 8 horas de sol para ela ficar saudável e bonita. A suculenta de número 20, que pode ser cultivada com pouco sol, eu vou colocar essas aqui como exemplo dessas que são conhecidas como orelhas, né? Orelha de coelho, orelha de lebre, essas orelhinhas aí, ó, que a gente conhece também como soldadinho, né? Essas também aqui no nosso cultivo elas desenvolvem tomando menos horas de sol, poucas horas de sol. Então fica para você também a dica. A glauca também é uma suculenta que no nosso cultivo elas desenvolvem melhor no período de outono e inverno. No verão e na primavera a gente acaba perdendo uma ou outra, outras estão grandonas, do nada elas começam a diminuir porque vai dando muito fungo, mas agora no período de outono e inverno fica um pouquinho mais leve, mais tranquilo o cultivo dela. Então a gente começa a perceber que elas também não precisam de tantas horas de sol. Gosta de sol, mas não precisa ser muitas horas de sol. A melaco também dá uma melhorada boa agora no período de outono e inverno. Nos outros períodos a gente mantém elas vivas, mas elas não ficam tão bonitas, tão coloridas e tão grandes como agora no período de outono e inverno. Então vou deixar ela como a de número 22, que é uma suculenta também que pode ser cultivada com poucas horas de sol. O sol da manhã já é o suficiente para elas ficarem lindonas no cultivo. Eu acredito que você também já tenha percebido isso aí no seu cultivo, que tem muitas suculentas que agora nesse período elas ficam bem mais bonitas do que nos períodos mais quentes do ano. Então isso faz a gente entender que realmente algumas delas não precisam daquele sol escaldante. 3, 4 horas de sol já é o suficiente para elas ficarem lindonas, saudáveis, reproduzindo, dando mudas, floração. Então é importante a gente saber quais são elas, para a gente poder dar para elas aquele localzinho onde bate o sol da manhã nos períodos mais quentes. Foi assim que a gente foi aprendendo aqui, foi descobrindo aqui sobre o cultivo delas, e foi assim que a gente conseguiu aí ter várias que a gente não conseguia no início, né? Perdia porque não sabia desse detalhe que elas podem ser cultivadas com poucas horas de sol. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita por aqui, vou te convidar a se inscrever, deixar um joinha. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que gostam de suculentas e que precisa de dicas como essas. E aí também o YouTube entende que você gostou, interagiu aqui com a gente, e aí pega todo vídeo novo que eu postar e manda para você, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.